Boa tarde, Espírito Santo! Sexta-feira, bem-vindo como sempre. A gente está no finalzinho da semana, mas a gente está junto aqui para começar com as notícias do dia de hoje e tem muita coisa acontecendo. Olha, galera, daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo sobre um assunto exclusivo que a gente tem aqui no Ronda, um caso passional bárbaro que, olha, choca a gente e a gente vai começar com agora. Já está na linha o delegado lá de Fundão, gente, olha só. A polícia acaba de prender o suspeito, gente, desse crime passional que eu estou falando para vocês agora, que aconteceu em Fundão, no norte aqui do nosso estado. Um homem casado com uma mulher mantinha relação com outro homem. E ele descobriu que esse rapaz, gente, também tinha outros relacionamentos. O casado, ele é suspeito de manter relação sexual com um amante e matá-lo em seguida. E eu converso agora com o delegado Fabiano Rosa, que já esteve aqui no estúdio do Ronda e agora está por telefone. Boa tarde, doutor Fabiano. Boa tarde, Débora. Doutor, me explica melhor esse caso. A nossa repórter esteve aí para fazer a matéria, né? Fundão um pouquinho longe, ainda não teve tempo de chegar. Mas como é que foi essa trama toda? O rapaz, ele matou o amante, mas era casado com uma mulher? O que aconteceu? Débora, assim que a gente recebeu essa denúncia desse homicídio, os policiais diligenciaram no sentido de tentar saber quem foi o autor desse crime bárbaro, né? E após a oitiva de 20 testemunhas, a gente chegou a esse suspeito que mantinha um relacionamento amoroso, quase 2 anos esse relacionamento, e na data provável do crime, que foi no dia 15 de fevereiro, ele confessa que esteve com a vítima, que teve relação com ela, e após a polícia descobrir o cadáver, ele foi para Vitória e terminou o relacionamento com a esposa dele. Então, existem fortes indícios que ele seja o autor do crime. Inclusive, tem diversas ligações no telefone da vítima, do telefone dele. Agora, 20 testemunhas se ouviu. A gente está vendo imagens, gente, desse o rapaz que foi vítima, o amante, né? E a gente não está aqui com imagens do homem que fez isso, mas, doutor, eu queria assim, entender essa história no seguinte aspecto. Ele era casado com essa esposa, tinha um amante. Qual foi o motivo do crime? Por que ele matou primeiro esse homem? A suspeita é que ele descobriu que outros rapazes estavam tendo relacionamento com a vítima e assim ficou com raiva e no dia 15, após insistentemente ligar para a vítima, se encontrou com ela e acabou cometendo esse crime bárbaro por ciúme. A esposa sabia de alguma coisa, doutor? A esposa não sabia que ele tinha esse caso com a vítima, ficou sabendo depois da prisão dele. Nossa, agora a gente tem visto. Onde é que ele está agora? O senhor viu? Ele está preso? Ele está preso em razão da prisão temporária que foi decretada por 30 dias, foi encaminhado para o CDP, agora a gente vai ouvir outras testemunhas, apesar de já ter 20 testemunhas que eu ouvi nos autos do inquérito, mas outras diligências são necessárias. Inclusive o laudo pericial, outras provas que precisamos produzir. Agora, eu fiquei chocada, doutor, com essa, não sei se a gente poderia dizer uma emboscada, não sei, mas esse rapaz, ele foi se encontrar com o amante, eles tiveram uma relação sexual ali, né, eles aparentemente amigáveis, né, uma relação amigável, e depois é que ele decidiu matar, foi isso? Ele atraiu o amante, como é que foi? Foi uma coisa planejada? Não, na verdade ele ligou e a amante estava em casa, ele foi na casa do amante dele e ali após ter o ato sexual, ele acabou ceifando a vida da vítima. Inclusive a gente descarta a hipótese de latrocínio porque a carteira e o celular da vítima estavam no local. Então você vê que a vítima está nua e foi após o ato que cometeu esse crime. Então tudo indica, tem fortes indícios de que seja essa pessoa que foi presa hoje o autor do crime. Mas por ciúme, ele tinha outros relacionamentos também, né? A vítima começou a se envolver com outras pessoas e, conforme a declaração dele, ele ficou sabendo que a vítima tinha começado a se relacionar com outras pessoas e que tudo indica ele, em razão de ciúme, acabou cometendo esse crime. Nossa, que bárbaro, né? As pessoas hoje estão perdendo completamente a noção, né, do que amor e ódio andam juntos, e elas têm um sentimento de posse. E nesse caso aí, então, o autor ainda tinha um casamento, tinha uma esposa, quer dizer, e um caso extraconjugal, né,
homoafetivo, independente assim, quer assumir, assume, mas, enfim, tinha uma coisa completamente dúbia aí e a esposa nem sabendo de nada. Agora, doutor, como é que a polícia ficou sabendo desse caso? Como é que vocês prenderam, né, chegaram a esse suspeito? Vocês tinham indícios, era investigação, receberam denúncia anônima, como é que foi? Na verdade, temos até que parabenizar o trabalho dos policiais, porque a gente encontrou um cadáver, não tinha testemunha. E após a oitiva de 20 pessoas, testemunhas deram o telefone do suposto autor. Foi quando a gente entrou em contato com ele, e ele já estava em Vitória, porque assim que ele descobriu que a polícia tinha encontrado o cadáver, ele foi para Vitória e terminou o relacionamento com a esposa dele. E aí, em conversa com ele, entrevistando ele botou tudo no papel e falou que realmente tinha um caso com a vítima, por quase 2 anos, a esposa dele não tinha conhecimento desse caso. E assim que ele descobriu que a polícia já estava investigando, ele foi para Vitória, terminou o relacionamento dele. E todos esses fatos que eu te passei, existem fortes indícios que realmente seja ele o autor do crime. Quantos anos de casado ele tinha com essa esposa? Tem filhos? Ah, tem filhos, já tem bastante tempo que ele é mais de 5 anos que ele é casado. A esposa dele ficou surpresa e não sabia desse relacionamento que ele tinha e ficou muito chocada. E chocada não só com o relacionamento, primeiro que já é um choque, mas segundo com a própria suspeita dele ter matado um outro homem, né? Que com certeza, porque foi um crime bárbaro, a gente vê, né, pelas fotos aí, que foi um crime bárbaro e a vítima era uma pessoa muito querida e conhecida no município. Doutor, o senhor sabe há quanto tempo ele mantinha esse relacionamento com a amante? Tinha uns 5 meses. E eu, inclusive, eu escutei as outras pessoas que a vítima teve relação e realmente confessaram que mantinha relação com ela também. Eu tô chocada. Olha, doutor Fabiano Rosa, olha, muito obrigada pela sua participação. Daqui a pouquinho a gente mostra para você aí de casa a reportagem completa, a gente vem com mais informações. Por enquanto, doutor Fabiano, obrigada pelas primeiras informações aí. O senhor está continuando o caso e a gente vai acompanhar com certeza. Obrigada. Eu que agradeço, Thelma. Gente, não é fácil isso não. Cada hora aparece um negócio mais tenso e a gente fica perplexo. Porque é bizarro isso, não tem nem como comentar, porque ainda está no andamento. Enfim. Mas vai aparecer aqui no LED, tira agora esse caso, porque a gente vai mostrar a Josélia. É a Josélia essa daqui do lado esquerdo, né? É uma... Vamos botar assim que ela vende o bagulho lá para as garotas de programa no centro de Vitória. Ela tem 40 anos, 6 passagens pela polícia, tráfico, roubo e confusão, né? A Josélia, ela foi presa mais uma vez e agora foi pega vendendo droga para a garota de programa que está ali do lado do Camburão, acabou de sair ali, que foi no centro de Vitória. Aliás, um local que a gente já conhece, daqui a pouco eu conto para vocês. Solta aí no LED. Em menos de 1 ano, esta mulher já passou pela delegacia pelo menos 6 vezes. Josélia Maria Gumieri tem 40 anos. Foi presa 3 vezes por tráfico de drogas. Já foi detida após um roubo e também por lesão corporal. Ontem à noite, Josélia foi presa mais uma vez, agora acusada novamente de tráfico de drogas. Ela diz que é inocente. Avistou a gente toda, nada. Polícia. Agora, me diz uma coisa, foi passado pra gente que você tem várias passagens por tráfico, por ameaça, por briga. Isso acontece por quê? Quando eu bebi, eu parei de beber. Tem muitos anos. Aí eu arrumava muita briga, só isso. Foi presa injustamente? Com certeza. Pergunta besta. Mas, segundo a polícia, Josélia estava com 10 pedras de crack, um cachimbo para uso do entorpecente, R$35 em dinheiro, além desta faca. Ela foi vista vendendo drogas para esta garota de programa na Avenida General Osório, no centro de Vitória. De imediato, nós observamos um certo tumulto e, nesse tumulto, nós observamos essa pessoa que foi detida, ela tentar dispensar um chumacho de drogas, né? E uma outra pessoa que estava do lado, que é outra que nós trouxemos, que é a Amanda, que provavelmente estava comprando. A garota de programa, que tem 22 anos, admite que é usuária e afirma que tem vergonha de estar nas ruas. Morre quem deve, né? Quem não deve não morre. Você decidiu ir pra lá por quê, Amanda? Eu sou criada ali, sair dessa vida, só. Você pensa em sair? Com certeza, quem não pensa? Tem pai, tem mãe? Tem família. O que eles falam? Pesa minha mente pra caramba, mas tão certo, né? Eles falam? Ué, da minha vida que eu tô levando. Só isso tá bom, né? Chega, né? Chega.
Ainda segundo a polícia, Josélia já é bastante conhecida pelos militares e escapou de ser presa na semana passada. Ela foi abordada com uma certa quantidade de dinheiro, porém não foi encontrada droga com a mesma. Não foi encontrada droga. E não foi possível efetuar a prisão. Nós sabíamos, né, que com certeza que era proveniente ao tráfico entorpecente ali no local. Mas desta vez não teve jeito. As duas mulheres foram detidas e conduzidas ao DPJ de Vitória. Às vezes eu fico assistindo a reportagem aqui junto com você aí de casa, eu fico analisando até o olhar, o jeito que a pessoa fala. Daqui a pouco eu falo da Josélia, mas falando da garota de programa, aí o repórter vai com toda, né, a tranquilidade, porque a gente sempre vai para ouvir os dois lados, né? Aí primeiramente ela nega, não fiz nada, aí a outra vem, a garota de programa. Pergunta besta. Aí quando depois ela é entrevistada, ela acaba confessando que é usuária de droga, que se prostitui ali mesmo, provavelmente para sustentar o vício. Mas aí quando aí fala, não, eu queria sair dessa vida. Engraçado que no momento que ela fala isso, ela ri. Dá aquele sorrisinho de canto de boca, assim, olha ao longe, e depois fala, chega, né, já deu, tá bom, não quero mais falar. Não transparece pra gente que, de fato, é uma pessoa que tá ali vivendo uma vida de sacrifício e que queira sair dessa vida. Ou então, que, né, dá aquele sorriso. Eu fico assim, tentando perceber esses detalhes e não entendo. Agora, a Josélia, que vai me perdoar aí, a polícia, coitada, tá aí fazendo o seu trabalho, prendeu já essa mulher 6 vezes, ela deitada aqui no camburão, ó, já tá como se fosse acostumada, já é a cama dela, a mordomia do dia a dia dela, porque já teve 6 vezes nesse cofre aí da viatura, e já tá ali tirando um sono, cochilo, relaxada, tranquila, e não fica presa, desgrama da pessoa, gente. Pega com tráfico, pega com roubo, daqui a pouco ela vai matar um e vai continuar solto aí. Jesus amado, ó, é muita falta de senso que a gente tem no nosso Brasil aqui, dessas leis que não estão valendo é nada, essa é a verdade. Olha, um adolescente de 16 anos foi apreendido pela polícia no bairro Industrial em Viana. Foi depois que os policiais receberam uma denúncia de que ele estava numa moto vermelha utilizada em vários crimes. O menor, ele foi apreendido com droga e munição. Ele também é suspeito de ter assassinado um jovem de 20 anos dentro de um ônibus seletivo. Roda aí. O adolescente de 16 anos foi preso no bairro Industrial em Viana. Segundo a polícia, ele estava com mais de 30 papelotes de cocaína, além de munição. Os militares faziam um patrulhamento de rotina no bairro quando foram informados de que o adolescente estava em uma moto, utilizada em vários homicídios na região. Não demorou muito para que os policiais localizassem a moto e o adolescente. Nós já tínhamos recebido várias denúncias de que havia no local uma motocicleta vermelha e essa moto teria participado de vários crimes, segundo denúncias lá de próprios moradores que, mesmo com medo, né, população amedrontada lá, passou pra gente. Segundo a polícia, o adolescente é suspeito de ter assassinado um jovem a tiros no final do mês passado. Igor de Souza Mendes, de 20 anos, foi executado dentro deste ônibus. Segundo a polícia, os criminosos chegaram de moto e fecharam o coletivo. Um deles entrou no ônibus à procura da vítima. Ele já teria entrado em outros 2 veículos. Igor estava no fundo do seletivo. Foi obrigado a levantar as mãos e, em seguida, executado. Tudo aconteceu a menos de 500 metros do ponto final, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. No coletivo estavam 5 passageiros. Ainda segundo a polícia, pelo menos 10 tiros foram efetuados. As marcas da violência ficaram espalhadas pelo ônibus. Igor chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, o rapaz nunca foi preso, mas tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo o próprio Mochilinha aí, ele matou esse cidadão porque esse cidadão teria ameaçado ele de morte, uma vez que, né, ele é de uma facção criminosa contrária a esse indivíduo aí. Molecadinha sempre botando terror, né? E eu tô aqui lembrando, se eu não estiver enganada, que a semana é tão tensa, tem tanta coisa acontecendo, mas essa semana mesmo nós noticiamos no bairro Universal Viana também o clima de medo entre os moradores, os assaltos que as pessoas estão lá sendo reféns, sofrendo, um supermercado, a padaria, teve arrastão, teve prisão e agora mais um moleque aí, a polícia acaba encontrando e ele
suspeito aí de cometer esse assassinato dentro de um seletivo que a gente mostrou aqui no Ronda também, que aterrorizou. E por falar em também que a gente mostrou no Ronda, olha, daqui a pouquinho, não sai daí, a gente vai vir com mais informações desse caso absurdo que aconteceu em Fundão, do homem que era casado com uma mulher e que matou o amante, um homem. Ele tinha um caso extraconjugal, né, com um homem, tentou separar da esposa, mas tinha acabado de matar. Olha, o negócio é tenso, a gente daqui a pouco vem com detalhes e a reportagem completa para vocês. Não sai daí não, daqui a pouco. Mas vamos agora, gente, que depois da Serra, agora é a vez dos garis de Vila Velha pedirem melhores condições de salário. Olha, realmente teve greve na Serra, agora a galera de Vila Velha está querendo correr atrás também de contratação, de mais melhoria de salário. Já é uma onda aí do Rio de Janeiro, né? Vamos rodar o VT? Solta aí pra gente. Trabalhadores reunidos e de braços cruzados em Vila Velha. Os coletores estão reunidos na frente da Vital Engenharia desde as 7 horas da noite de ontem. Nenhum gari saiu, nenhuma sacola de lixo foi recolhida na cidade. Mas os motivos da paralisação estão estampados para quem quiser ver. Vale alimentação, alteração na data base, contratação de mais mulheres e outras reivindicações. Entre os 21 pontos levantados pela categoria, um deles é o aumento do efetivo. Hoje, 64 trabalhadores realizam a coleta de lixo em toda Vila Velha. Para os trabalhadores, o número deveria dobrar. O essencial seriam cerca de 130 coletores. Porque nós também contribuímos com os impostos no estado. E a categoria vem decidindo estar parando aos poucos. Isso começou no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, os trabalhadores da Serra decidiram que vai parar, porque já não aguenta mais. Segundo os trabalhadores, nenhum representante se prontificou a conversar com o sindicato. A luta por melhorias começou em outubro. Desde lá, nada mudou, o que gerou uma insatisfação coletiva. A discriminação é muito alta, até mesmo porque tem gente que não vê a gente como um coletor, um rapaz que produz a limpeza do estado. É só um rapaz, uma pessoa que cata lixo. Às vezes a gente sai para trabalhar, é pesado, falta gente para trabalhar. Fora os poucos que tem uns que se machuca, aí falta, aí vai pouca gente, aí sobrecarrega a gente, aí acaba que a gente se sente lesado no corpo porque o trabalho é pesado. A categoria já avisou que a greve não tem prazo para acabar. O serviço de coleta permanecerá suspenso até que haja uma negociação entre trabalhadores e empresa. O apelo que nós fazemos, a categoria faz, é pela responsabilidade que a empresa deveria ter conosco, de aparecer e de mostrar o cuidado que ela deveria ter com os profissionais dela, que a empresa não tem. Que a categoria unida jamais vai ser derrotada. É isso aí. Agora a justiça seja feita também, né? Eu acho assim, os garis dão duro danado, trabalham aí pesado. A gente costuma passar pela rua, sempre tem um caminhão de lixo. Os meninos lá, porque querem mais mulheres, né? Mas as meninas também que tiverem. Então, correm e pegam sacola pra lá e andam a cidade inteira. E às vezes fazem isso também na maior alegria. A gente vê. Outro dia eu comentei isso ali, gente, cara, a pessoa tá ali aguentando aquele cheiro de lixo, pegando peso. Às vezes tem sacola, tem caco de vidro, então, lógico, com proteção, mas é um trabalho pesado mesmo. Mas eles mesmo assim trabalham com uma alegria, uma vontade de viver. Estão sempre ali, né, descontraídos. Eu acho que merece rever, sim. A categoria está unida e abrir uma frente de diálogo aí com a empresa responsável. E a Prefeitura de Vila Velha informou que irá notificar as empresas responsáveis pelo serviço para solucionar a situação da coleta. Porque até então, né, realmente, vocês estão parados, vai sobrar lixo para tudo quanto é lado. Galera de Vila Velha aí vai ter que dar uma segurada. Os condomínios, tem muito apartamento. Ainda mais fim de semana que a galera recebe visitas, suja mais, tem mais latinha, mais comida. Vai ficar caos. Se ficar que nem no Rio, porque no carnaval estava caótico. Era lixo na cidade, um mau cheiro danado. E isso realmente não é legal. A gente tem que ver como que o trabalho deles é importante para uma continuação aí de uma vida tranquila. Então tem que rever a cena. Olha, gente, na Serra, moradores de José de Anchieta 2 também protestaram. Ontem eles ligaram aqui para nossa produção, indignados com o descaso após as chuvas do início do ano. A comunidade colocou fogo em galhos, objetos, fechou ruas do bairro, tudo para chamar a atenção das autoridades.
né? Porque olha só a situação que vocês estão vendo aí nas imagens. Tem 2 meses aí que já se passaram, quase 3, desde que as enchentes, né, afetaram aqui o nosso estado. E até agora, muitas famílias, muitos moradores estão sem receber um auxílio para reconstrução das casas, para compra de imóveis. Então, são moradores que perderam tudo. E estão aí reclamando. A polícia militar foi acionada, mas, graças a Deus, não teve nenhum confronto direto, né? Então, a população pede aí, a população que teve casa alagada. Alô, Prefeitura da Serra, então, dá uma atenção para o povo que está sem saber para onde e como recomeçar. Estão enfrentando uma barra para refazer a vida toda de novo. Então, voltando aqui para mim, olha, um alô, um abraço para a galera de José de Anchieta 2, força aí e continua na luta. A Prefeitura tem que dar uma atenção para vocês, realmente, porque a gente viu que o José de Anchieta 2 ficou muito afetado, completamente alagado, e a gente sabe que tem muitos outros aí aguardando colocar na lista para ser beneficiado com o cartão e os auxílios aí que estão sendo prometidos. E eu tenho um recado para você, morador de Vitória, hein? Dia 17 de março é uma data importante para a capital e para você também. É o último dia para o pagamento do IPTU com desconto. O seu imposto ele se reverte em mais recursos para realizar as obras de que a nossa capital precisa. E assim, você também participa da construção de uma cidade melhor. Pagando em cota única, você ganha um desconto de 8%. Não se esqueça, hein? É até o dia 17 de março. Agora, gente, uma denúncia. Motoristas que dirigem veículos que prestam emergência. A gente vê aí muitas viaturas, ambulâncias. Pois é. Esses motoristas, eles não passam por um curso de especialização aqui no estado. Quem afirma isso é o delegado de delitos de trânsito, o Dr. Fabiano Contarato. A Secretaria Estadual de Segurança Pública nega tudo isso e diz que esse curso é opcional. Aí agora entra o Ministério Público também na jogada, que vai investigar a irregularidade. Roda o VT. Setembro de 2013. 3 pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-101 na Serra. Elas estavam nesta van da Prefeitura de Aracruz. O veículo levava pacientes para uma consulta na Grande Vitória. O motorista, segundo testemunhas, dirigia em alta velocidade. Até um helicóptero foi usado no resgate às vítimas. Janeiro de 2014, uma ambulância da Prefeitura de Vila Pavão atropela 2 homens que estavam nesta moto. Foi na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. A ambulância, que avançou o semáforo, estava com o giroflex e a sirene ligados, mas não era uma situação de emergência. O paciente estava a caminho de uma consulta médica. Não havia urgência. O senhor acha que havia necessidade de ele vir nessa velocidade ainda com a sirene ligada? Mas o sinal tinha abrido. Acidentes como esses acontecem porque a maioria dos motoristas que dirige veículos de emergência não tem um curso de especialização para a função. É o que afirma o titular da Delitos de Trânsito, delegado Fabiano Contarato. Isso inclui policiais civis, militares, agentes de trânsito, agentes de escolta de presos, socorristas e bombeiros. Há 10 anos, todas essas instituições e esses motoristas estão em risco e estão conduzindo seus veículos de forma ao arrepio da lei, como uma das resoluções do CONTRAN. Olhar aí a fundo, né? Cada um, o Estado para. Se fosse cumprir a lei, pararia o Estado. Ainda segundo o delegado, há 10 anos a lei não é cumprida aqui no estado. É que a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que determina esse curso de especialização, é de 2004. O curso tem carga horária de 50 horas e para fazê-lo é necessário ser maior de 21 anos. É aí que entra mais um problema. A idade mínima para ingressar na Polícia Militar, por exemplo, é de 18 anos. Quando um jovem de 18 anos é aprovado, por exemplo, num concurso da Polícia Civil, Militar, no que seja, ele tecnicamente não pode dirigir viaturas. Por quê? Porque ele não tem a maturidade necessária, ele não pode fazer o curso, logo ele não pode estar conduzindo uma viatura, um veículo de emergência. A denúncia já está nas mãos do Ministério Público. O procurador de Justiça, Sócrates de Souza, disse que vai tomar as devidas providências. O agente público, ao prestar socorro a alguém,
ele está primando pela vida. Nós vamos buscar as informações necessárias junto aos órgãos para que eles indiquem quais são os motoristas e quais são as carteiras que os habilitam a dirigir determinados tipos de veículos. Denúncia séria. Olha, diante de tudo isso aqui, a Secretaria de Segurança Pública afirma que não há a obrigação para que as categorias façam um curso. E ressalta ainda que os policiais militares e civis, além do Corpo de Bombeiros, já têm orientação para dirigir viaturas. Mas olha, o delegado Fabiano Contarato ficou indignado com essa resposta da Secretaria de Segurança Pública e voltou a falar sobre irregularidade. E ele fala isso com base na lei. Roda a entrevista dele. Essa declaração dada pela Secretaria, ela fere totalmente o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal, fere a Resolução 164 de 2004, que é uma resolução federal. Inclusive, eu fiz uma consulta diretamente ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, que é o órgão máximo do trânsito aqui no Espírito Santo, e o parecer que foi aprovado pela unanimidade é que é obrigatório para todos esse curso, devendo inclusive, após ter efetivado o curso de especialização, ser inserido no campo próprio da CNH, que aquele motorista está apto a conduzir veículo de emergência. E digo mais, esse curso tem que ser feito de 5 em 5 anos, como é a validade da CNH, para garantir a segurança, a vida do policial, do servidor público, mas principalmente a segurança do sistema viário. Né? E prova disso também, tanto que me causou estranheza, é que a própria Polícia Militar expediu o ofício já solicitando orçamento para fazer o curso para 500 policiais militares, ou seja, é um reconhecimento de que eles não têm curso, não só eles, mas todas as categorias, e que é necessário que seja feito também. Tá aí, ele falou da lei e ele entende de lei. O delegado está à frente da Delegacia de Delitos de Trânsito e mostrou aí, nós vimos vários acidentes. Então, a partir disso, nós pedimos uma nova resposta à Secretaria de Segurança Pública. E a resposta, gente, foi a seguinte: o chefe da Polícia Civil do Espírito Santo, o delegado Joel Lírio, comandante da Polícia Militar, o coronel Edmilson dos Santos, e o comandante do Corpo de Bombeiros Militar, o coronel Edmilton Ribeiro Aguiar, todos eles afirmam que os policiais civis, militares e bombeiros militares do Estado passam por treinamento de direção defensiva durante o processo de formação policial. Entretanto, asseguram que estão tomando as devidas providências para se adequar à nova resolução do CONTRAN. Olha, eu fico indignada pelo seguinte: a segunda resposta até foi coerente com aquilo que a gente contra-argumentou, que o delegado foi enfático em dizer que estava na lei do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão que está acima de todos os outros no que rege as leis de trânsito. E agora sim eles disseram que estão se adequando. E aí até o delegado contou que a Polícia Militar publicou o orçamento aí de um curso, né, para 500 policiais. Pois é. Agora eu me questiono sobre a primeira resposta, quando a Secretaria de Segurança Pública disse que não tinha obrigação nenhuma. Agora, admiro um órgão estadual de segurança desconhecer uma lei ou duvidar de uma denúncia que estava fundamentada e que, inclusive, tem Ministério Público agora na jogada investigando. Olha, tem que conhecer mais de lei, inclusive para poder, né, tomar conta, vamos botar assim, da nossa segurança aqui do Estado. É um tapinha aí, porque eu acredito que isso tem que ser visto antes de ser falado. Galera está participando do Facebook, vamos ler os comentários. Ariane do Nascimento Almeida diz o seguinte: a prefeitura tem que dar um jeito, nós não podemos ficar sem os garis, eles são muito importantes. Moreana Rose, olá Débora, adoro o seu programa, concordo com os garis, tem que parar mesmo, só assim para chamar a atenção, beijos. Valeu, querida. Thaisa Silva, Débora, esses garis dão duro para manter nossa cidade limpa e muitas vezes, muitos não valorizam o trabalho deles, eles têm que reivindicar os direitos deles mesmos, isso aí. Verônica Sanches Costa, esses garis estão certos, eles trabalham muito debaixo desse sol quente e ganham pouco, e muito pesado esse serviço. Mas, poxa, nossa rua tá cheia de lixo, e aí, como é que vai ficar? Aí a prefeitura, tem que dar uma corda nisso. Aline Carvalho,
Isso aí, galera da limpeza de Vila Velha, fazem greve aí, deixa a cidade suja, igual como ficou no Rio de Janeiro após o carnaval. Aí sim seu trabalho vai ter valor. Tamo junto. Galera tá tocando aqui a favor dos garis, hein? Ivani Nascimento, olha o meu Matheus aí, Débora. Terça foi o aniversário dele. Então, Matheus, ó, que lindo, tá com a foto da época do Natal ainda, mas ó, felicidade pra você, feliz aniversário, aproveito. Foi ontem, mas ainda é semana de comemoração, né? E galera, eu tenho um recado pra você bacana. Você já sabe que aqui a gente se preocupa com transparência. Transparência e segurança, não é mesmo? Por isso eu tenho aqui, olha, uma dica pra você que quer transparência e segurança na sua casa. A Blindex é sinônimo de vidro temperado. Ela tem uma linha completa de box para banheiro, com tudo o que você precisa para criar um ambiente relaxante, seguro e com muito bom gosto. Dá uma olhada aqui, olha, eu vou pedir para o Bruninho e para o Cezinha mostrarem os tipos de vidro aqui para vocês. Vidro para decoração que agregam leveza e charme aos mais variados projetos, como prateleiras e tampos de mesa. Olha só, vou mostrar um tampo aqui, por exemplo, olha, tem um vidro, espessura pesadinho, bem grossinho e qualidade. Também produtos de alta qualidade aí para sacadas, varandas e fachadas. Ó, vou mostrar aqui a espessura do vidro, ó, pra vocês verem em relação ao dedo. Tem para porta, para janela, para vitrine. Sua família fica mais segura. Seus ambientes ficam muito mais bonitos e confortáveis. Olha só, um espelho que eu gosto muito é esse espelho aqui bisotado, ó. Ele dá um charme aqui pro seu banheiro. Aliás, para decoração também da sua sala. Fica lindo, ó, com esse cantinho aqui todo bisotado. Pois é. Veja aí, olha, procure um revendedor mais perto de você. Acesse o site www.blindex.com.br. Então, não se esqueça que vidro de segurança é Blindex, hein? Procure aí sempre essa marca. E agora a gente tem uma promoção para quem está assistindo Ronda. Os 20 primeiros telespectadores aqui do Ronda que ligarem agora vão ganhar essa linda tábua aqui. Olha só, vamos mostrar essa aqui para Cezinha e para o Bruninho, ó. Linda tábua aqui da Blindex. Olha, Bruninho. Pesadinha de vidro. Ótima para o churrasquinho aí. Garante, assim, uma boa qualidade para sua cara. E, ó, telefone aí, hein? Eu já ganhei essa aqui, a minha. Ligue agora. 3038 38 34. O telefone está na tua tela. 3038 38 34. Mas liga rapidinho, são os 20 primeiros. E não perde essa promoção, não, beleza? Galera, olha, Ronda volta já já com novas informações sobre um crime chocante em Fundão. Um homem casado matou o amante, um homem que ele mantinha um relacionamento e descobriu ainda que estava sendo traído, hein? E ele era casado com uma mulher, daqui a pouquinho. Voltamos já. Olha, o Ronda está de volta e a gente vai falar agora da prisão que aconteceu, agora há pouco, do suspeito de matar o amante. Vocês estão vendo aqui a Luciana Larte, nossa repórter do Ronda, e ela estava lá em Fundão acompanhando esse caso. O suspeito, gente, ele é casado com uma mulher e mantinha um relacionamento com um homem e descobriu que o amante tinha outras relações e é suspeito de matá-lo agora à facada. Vamos entrevistar, a gente falou com o delegado agora há pouco, vamos ver a entrevista primeiro, é isso? Daqui a pouco eu seguro a entrevista aqui. Luciana, você que esteve lá, não deu tempo da gente ainda editar a matéria, porque ela chegou agora. A gente queria que você me explicasse, vamos começar a soltar as imagens aqui que você fez lá. O que o delegado contou dessa história toda, Lu? É uma história muito chocante, né? Aconteceu em Fundão. O crime em si, tudo indica que foi no dia 15. A vítima se chama Robson, é um homossexual muito conhecido na cidade de Fundão e também muito querido, pelo que a polícia nos informou, conhecido como Robinho. Ele seria amante desse rapaz que a gente viu anteriormente nas imagens, que é o principal suspeito do crime. Esse rapaz, o suspeito, ele era casado, tinha um relacionamento estável com a esposa, mas o Robson era amante dele há cerca de 1 ano e meio. A esposa não sabia de nada. A esposa não sabia de nada, na verdade ninguém sabia de nada. Isso era um relacionamento que existia entre ele e o Robson e alguns familiares do Robson que também tinham conhecimento. Na semana do carnaval, o Robson veio para Cariacica passar a semana com os familiares, com as primas. E este rapaz, né, o suspeito do crime aí, que o advogado solicitou que a gente não divulgasse o nome, então a gente respeita, afinal ele é suspeito. Esse rapaz teria descoberto que o Robson
mantinha relacionamento com outros homens em Fundão também. Então o amante estava traindo com outros amantes. Exatamente. Então o amante também tinha amantes, digamos assim, né? Uma relação que não existia, mas ele considerou que o Robson estava o traindo. Então, durante toda a semana, ele ligou para o Robson, pediu para o Robson voltar, porque ele queria encontrá-lo, dizendo que estava com saudades. Mas, num determinado momento, segundo o depoimento das primas do Robson que estavam com ele já passou a ligar em tom de ameaça, né? Então, tom ameaçador. Volta para cá, a gente precisa conversar, volta para cá, eu quero te ver. Quando o Robson retornou para Fundão no dia 15, no sábado, pela tarde, ele foi para a casa da mãe. E durante toda a tarde, o suspeito continuou ligando para ele, dizendo que queria encontrá-lo, que os dois precisavam conversar. Eles conversaram no sábado à noite, mantiveram relações sexuais e depois ele foi assassinado. Ao que tudo indica, por ter sido a última pessoa a ser vista com o Robson. E todo o histórico, né, de mensagens, de ligações, de ameaças, ele acabou sendo aí o principal suspeito de ter cometido esse crime. Nossa, é uma trama amarrada aí, que a Luciana está contando os detalhes, porque ela esteve lá na delegacia, falou com o suspeito, falou com a esposa, conversou com o delegado e entrevistou o doutor Fabiano Rosa. A gente vai assistir agora um trecho dessa entrevista. Solta no LED pra gente. Doutor, como é que vocês chegaram até o Emerson? Bom, assim que a gente recebeu a denúncia do homicídio, os policiais diligenciaram no sentido de averiguar quem poderia ter cometido esse crime bárbaro. E após a oitiva de 20 testemunhas, chegamos ao suspeito na data, uma semana após o crime. E, inclusive, descobrimos que o suspeito tinha um relacionamento com a vítima há quase 2 anos. Ele era casado e a vítima era, segundo consta, era homossexual. E após o autor ter descoberto que a vítima estava traindo ele com outros rapazes do município, ele ficou com muita raiva e resolveu matar a vítima no dia 15 de fevereiro. Hoje o Emerson é o principal e único suspeito por esse crime? O principal suspeito é ele, porque, inclusive, no dia que o cadáver foi encontrado, ele foi para Vitória e terminou o relacionamento com a esposa dele. Então, existe várias ligações no celular da vítima dele e parentes da vítima falaram na delegacia que ele ameaçava diversas vezes e o número era o número do suspeito. São vários indícios que contribuem para que a polícia chegue, né, a essa acusação. Mas o que foi fundamental durante a investigação para chegar até o Emerson? Foi as denúncias das testemunhas? Foi essa questão do relacionamento, das ameaças? A principal suspeita é que ele tinha esse relacionamento, descobriu que a vítima estava traindo e assim que descobriu ficou com muita raiva e ligou no sábado, que é a data provável, que foi dia 15, ligou várias vezes ameaçando a vítima e terminou o relacionamento com a esposa e foi para Vitória logo no dia que encontraram o cadáver. Então, existem fortes indícios que ele é o suspeito. Pedimos uma prisão temporária dele por 30 dias e vamos analisar e concluir o inquérito no prazo legal. Bom, ele confessou que realmente fez essas ligações, que se encontrou com o Robson no dia 15 e que eles, inclusive, mantiveram relações sexuais. Ele confessa o crime ou não? Ele nega o crime, mas confessa que esteve na casa da vítima no sábado, por volta das 10 horas, teve relação com a vítima e foi embora. Você percebe que no local do crime não tem arrombamento, o celular da vítima e a carteira estavam dentro da casa, então o latrocínio a gente descarta. Ali a gente tem um crime de homicídio. Detalhe aqui que eu tô pensando, que é o seguinte, a vítima, o Robson, ele sabia que estava tendo um caso com esse suspeito e que ele era casado com uma mulher. Então ele tinha um relacionamento, filho, como o delegado falou para mim por telefone. Aí eu queria perguntar para você, Luciana, se você questionou em relação a isso, com o delegado, com a própria esposa, ou do Robson, se em algum momento esse amante, o Robson que morreu, não pediu pro cara largar a esposa, porque aí ele mantinha outros relacionamentos também, né? Segundo o que foi, né, nos contado pelos investigadores e pelo delegado, nunca houve esse pedido. Então, de forma alguma, o Robson nunca fez esse questionamento, nunca fez nunca exigiu que o suspeito em questão largasse a esposa. O suspeito realmente largou a esposa, só que já depois do crime? Já depois do crime, no dia que encontraram o corpo. O corpo foi encontrado 2 dias depois, na segunda-feira, dia 17. E como é que a esposa ficou? Na verdade, o que aconteceu? No dia 17, quando o corpo foi encontrado, o suspeito terminou o relacionamento com a esposa
e veio para Vitória, onde ele passou 5 dias. Ele só retornou para Fundão depois que um investigador da Delegacia de Polícia de Fundão entrou em contato com ele e falou: ó, você é suspeito de um crime, você tem que vir aqui prestar esclarecimentos. A mulher deve estar perplexa diante disso, eu até, hoje, quando eu e o Bruno estávamos na delegacia, ela chegou até, né, com o investigador e falou que naquele dia ela lembra de que por volta das 11 horas ele voltou para casa, eles ainda comeram um lanche e depois ela foi dormir. Né? Não suspeitou, né? Ela nunca suspeitou. Isso foi uma coisa que foi bem enfatizada pra gente. A esposa nunca teve qualquer suspeita de estar sendo traída, principalmente com um homem. Ela nunca teve essa suspeita. Lu, obrigada pelas informações. Vocês vão acompanhar a reportagem completa no Tribuna Notícias, segunda edição. Obrigada pela reportagem, pela sua apuração. Eu só queria fazer um adendo, mandar um abraço pro doutor Fabiano, pro investigador Tião e o pessoal da Delegacia de Polícia de Fundão, que foram super educados, super gentis com a gente e nos deram todas as informações necessárias aí, fizeram um excelente trabalho. Não, tem que parabenizar mesmo pelo excelente trabalho, porque eu ouvi 20 pessoas chegar e um suspeito, e aí tem muito trabalho pela frente. Mas, Lu, obrigada, valeu mesmo, e a gente vai continuar aqui o Ronda. É porque eu tô chocada, né? Mas, enfim, a gente acaba se deparando com essa situação toda e agora a gente vai continuar no caso para trazer uma resposta concreta para você. Daqui a pouco ele confessa, mas no Tribuna Notícias, segunda edição, você vai ver todos os detalhes. Porque agora eu tenho um recado para você, meu amigo que é servidor público. Você sabe que o Banestes é o seu banco, o Banco do Espírito Santo, e por isso tem sempre os melhores produtos para você. Tá precisando de crédito? Pense em crédito consignado Banestes. Você vai sempre conseguir uma taxa menor que a dos outros bancos. E, gente, o crédito sai na hora. Quer coisa mais fácil que isso? Você quer informação? Rapidinho, vai lá, entra no site banestes.com.br. Quer fechar negócio? Converse com o seu gerente. Simples assim, olha. Banestes, o Banco do Espírito Santo, hein? Aproveita. E a gente vai rapidinho pro próximo bloco, você vai ver também. Ex-namorado confessa a morte de cabeleireira. Olha só, o corpo da vítima foi jogado dentro de um rio. Que absurdo, mais um caso, hein? Até já. O Ronda tá de volta e olha só, a polícia, ela revelou mais detalhes da prisão do homem que matou a ex-namorada na região serrana do estado. Paulo Henrique Moreira, a gente confessou que enforcou a empresária por 10 minutos esse estrangulamento. Depois ele ficou ao lado do corpo por 3 horas, olha que frio, né? Ele chamou a empresária para conversar, dizendo que tinha informações importantes sobre o processo da separação dela. A Rosilene da Costa Del Pupo, de 33 anos, ela já estava desaparecida desde o dia 20 de fevereiro e ela foi encontrada na localidade de São Pedro de Urânia, em Alfredo Chaves. Os dois mantinham um relacionamento há 5 anos, quando a empresária ainda era casada. A polícia agora quer saber se ele teve a ajuda de alguém para carregar o corpo ou a moto da vítima, porque ele acabou deixando também no outro município. Paulo foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. E olha, realmente é triste você ver esse caso também, porque o cara ficou 3 horas com o corpo. E ela foi encontrada sem a roupa da parte de baixo. Sabe lá o que ele fez. Agora vão ter que periciar até o corpo para saber até, imagina, eu fico revoltada só de pensar o que ele possa vir a ter feito. E aí a gente vê 3 horas ainda mais, tô lembrando aquele outro caso de 3 dias dentro do guarda-roupa. É cada caso de marido matando mulher que só Jesus. Olha, eu tenho um recadinho para você também, gente, fala sério. Quem aqui gosta de pagar aluguel? E você aí de casa? Quem que gosta de ver aquele dinheirinho nosso indo embora todo mês? Ninguém, né? Pensando nisso, a MRV criou o Feirão Adeus Aluguel, só com APs prontos para você mudar já, trocando o aluguel pelas mensais do que é seu. Detalhe, hein? São mensais, né, menores do que o aluguel. Eu disse isso aí, mensais menores do que o aluguel, gente. Super fácil. É só AP Top. 2 e 3 quartos com lazer completo, localização privilegiada e o melhor, prontinho para você morar. E a MRV, gente, ela ainda divide o sinal em até 24 vezes. Mas, ó, o Feirão Adeus Aluguel da MRV é só nos dias 12 a 16 de março. Ainda dá tempo, hein? No Shopping Mestre Álvaro. Se perder, adeus. Mas não dá adeus, não. Corre e abraça aí essa chance. Acesse mrv.com.br ou ligue 4004-9000 e saiba mais. MRV, a marca do seu primeiro AP.
Galera, vamos pro Facebook, o pessoal tá comentando, o endereço é facebook.com/Ronda Geral, todo dia você participa. Simbora aqui pro nosso LED. A Daliana Souza dá um boa tarde, Débora, manda um beijo pra minha filhota, a Evelyn, que completa 8 anos na segunda-feira, dia 17. Evelyn, mamãe te ama, filha, beijos, ó, feliz aniversário pra você, linda, aproveita o fim de semana também. A Adriana Siqueira dá um oi, Débora, curtimos o Ronda de Montão aqui no BA, manda um alô pro nosso bairro. Tá aí, alô pra galera aí, BA é o quê, gente? Bairro Aparecida? Aí no meu Cezinha tá soprando aqui pra mim. Um alô pra todo mundo, beijo, obrigada a todos que escreveram aqui, não deu pra gente ler, claro, todos, mas a gente curte de montão. Super obrigada. Sábado e domingo, galera, aproveita. Amanhã também tem Tribuna Notícias, primeira edição, não perde. E à noite você vai saber todos os detalhes, né, do caso aí, desse assassinato macabro. Olha, uma boa tarde pra vocês, um bom fim de semana e a gente se encontra segunda. Tchau, tchau.